Oficial: o Real Madrid acabou de confirmar a contratação do Mbappé a custo zero, e os jogadores do Real, como o Vini, Rodrigo e o Bellingham, reagiram à chegada do francês em suas redes sociais, e nesse vídeo você vai ver em detalhes todas as palavras dos jogadores do Real sobre a chegada do Mbappé, e no final eu vou querer saber sua opinião sobre uma polêmica envolvendo o Mbappé. Pois é pessoal, depois de anos recusando o Real Madrid, o Mbappé finalmente jogar no maior clube do mundo, e tudo isso a custo zero. O Real Madrid não pagou um centavo para vindo do francês ao clube, e tudo isso se deve muito à grande gestão do Florentino Pérez, o presidente do Real, que sempre consegue contratar os melhores jogadores com um bom custo, sem contar os grandes jogadores que ele revelou como o Vini Júnior. O mais engraçado disso tudo é uma fala do presidente do PSG em 2022, afirmando que o Mbappé nunca deixaria o clube de graça, pois ele amava demais o PSG, e isso se mostrou uma grande mentira. Agora o Real Madrid, com base nisso, percebemos que Mbappé fez uma gestão ruim de sua carreira ao recusar o Real Madrid em 2022. Naquela época, Vinícius Júnior já havia feito uma excelente temporada e acabado de ser campeão da Champions League, mas os holofotes estavam em Benzema, que marcou muitos gols na fase eliminatória daquele torneio. A prova disso é que Benzema ganhou a Bola de Ouro de 2022. Foi exatamente nesse contexto que Mbappé escolheu recusar a proposta do Real Madrid. Se ele tivesse aceitado a proposta naquela época, teria chegado ao clube espanhol com uma moral muito maior, que teria crescido ainda mais após seu desempenho na Copa do Mundo 4 meses depois. Talvez ele até conseguisse jogar na sua posição favorita, a ponta esquerda. Agora, de 2023 a 2024, ele finalmente aceitou a proposta, mas as condições são bem diferentes. Vinícius Júnior é o grande campeão da Champions League novamente, mas desta vez sendo o protagonista principal da conquista, ganhando uma moral enorme na Espanha e superando o próprio Mbappé como favorito à Bola de Ouro deste ano. Ou seja, Mbappé chegará com uma moral bem abaixo da de Vinícius Júnior, e, se o Real Madrid não vencer a Champions, muitos dirão que a culpa foi dele, pois o clube já ganhou o título sem ele. Além disso, foi divulgado que seu salário será bem inferior ao que seria em 2022. Basicamente, a opinião geral passou de a nossa: o Real Madrid vai contratar possivelmente o melhor jogador do mundo atualmente a parar, porque o Real vai contratar esse cara se ele joga na mesma posição do Vini e o clube já está ganhando tudo com o brasileiro e os jogadores que já tem? Ele vai causar conflito igual fez no PSG. Outra grande polêmica envolvendo o francês e sua posição à ponta esquerda, mesma do Vini. E para quem não lembrando, ainda no PSG o Mbappé fez com que o treinador do Paris Saint-Germain na época alterasse o time inteiro, recuando Neymar para o meio-campo para que Mbappé pudesse jogar na ponta esquerda. Depois disso, a temporada desmoronou. Ou seja, Mbappé sempre deixou claro que prefere jogar como ponta esquerda, que é exatamente a posição onde Vinícius Júnior vem crescendo temporada após temporada. Muitos podem argumentar que Mbappé tem mais potencial que Vinícius Júnior e que seus números no PSG justificam que ele jogue na ponta esquerda. Isso pode até ser verdade, mas o fato é que ninguém sabe como Mbappé se adaptará ao Real Madrid. Enquanto isso, Vinícius já está no clube há vários anos e continua a aumentar seu impacto a cada temporada jogando exatamente naquela posição. Basicamente, colocar Mbappé ali seria trocar o certo pelo duvidoso. Para quem não sabe, desde a chegada de Ancelotti, Vinícius Júnior é o jogador com mais gols e assistências na Champions League, mais gols e assistências na La Liga, e mais gols e assistências no mata-mata da Champions. São 3 anos no mais alto nível, sendo campeão de praticamente tudo em 2 deles, mostrando uma evolução impressionante e crescente a cada temporada. Em 2020, havia jogadores do Real Madrid que falavam para não passar a bola para ele, e em 2024 ele é bicampeão da Liga dos Campeões, tendo marcado gols nas 2 finais que disputou. Desta vez, ninguém pode dizer que ele foi carregado por Benzema ou qualquer outro jogador, pois foi Vinícius quem assumiu a responsabilidade nos momentos difíceis. Thierry Henry destacou isso ontem, afirmando que contra o Bayern, quando ninguém do Real queria a bola, era Vinícius que se destacava, assumindo a liderança e partindo para cima. Por isso, muitos acreditam que já não dá mais para adiar a Bola de Ouro para este jogador. Minha opinião sincera sobre isso é que é um pouco triste pensar que todos esses feitos de Vinícius até agora podem não resultar em uma Bola de Ouro por conta das competições de seleções que ocorrerão no meio do ano. Sei que o mundo inteiro já está clamando por ele, mas não podemos nos iludir e afirmar que o prêmio já é dele.
Se o Brasil não ganhar a Copa América e a Inglaterra de Bellingham, a França de Mbappé ou a Alemanha de Kroos vencerem a Euro, é muito provável que um desses jogadores tire o prêmio de Vinícius. Claro que eu gostaria de dizer que o prêmio já é incontestavelmente dele, afinal, ele brilhou na Champions do começo ao fim e assumiu a responsabilidade pelo Real. Mas sabemos que as coisas não funcionam assim. Gosto de você ou não, o fato é que Mbappé vai vestir a camisa do Real Madrid na próxima temporada. No entanto, considerando todas as polêmicas que ele enfrentou nos últimos anos no PSG, e levando em conta que, durante esse período, o Real Madrid continuou trabalhando de forma séria e acumulando títulos, sua chegada agora levanta ainda mais questões e controvérsias. A principal dúvida que surge é se o Real Madrid realmente precisava dele. Afinal, eles já ganharam a Liga Espanhola nesta temporada, e ganharam a Champions em cima do Borussia, conquistando sua sexta Liga dos Campeões nos últimos 10 anos, sendo 2 das últimas 3. Ou seja, mesmo sem Mbappé, os títulos mais importantes já estão sendo conquistados. Apesar de suas frequentes declarações de que odeia jogar em certas posições e prefere atuar como ponta esquerda, é incerto se isso se manterá. E o que o Real Madrid fará se ele começar a marcar muitos gols, ganhar destaque, e desejar jogar em sua posição de origem? O jornal Sport, que cobre principalmente a cidade de Barcelona, afirmou que o Real Madrid está fazendo uma grande contratação a custo zero, já que Mbappé chegará de graça. No entanto, considerando o momento atual de Vinícius Júnior, o desenrolar dessa história pode ter um custo alto com o tempo. O jornal AS escreveu que ninguém duvida que Mbappé é um dos melhores jogadores do mundo atualmente nos últimos 5 anos. Entretanto, o Real Madrid ainda não sabe até onde Vinícius Júnior pode evoluir, visto que ele segue em uma linha de crescimento imparável. Ao mesmo tempo, Mbappé traz consigo algumas polêmicas de seu antigo clube, e os merengues enfrentam a possibilidade de um atrito entre os dois jogadores devido à disputa territorial em campo. Por fim, o popular jornal Marca destacou que nenhum clube no mundo perderia a oportunidade de trazer um jogador como Mbappé de graça, e que Florentino Pérez costuma fazer contratações certeiras. Contudo, não se pode esquecer que o nome do clube atualmente é Vinícius Júnior, e Mbappé precisa entender que o Real Madrid nunca precisou dele para vencer, diferente do PSG. Mas agora eu quero saber o que você achou disso tudo. Acha mesmo que o Mbappé vai se sair bem nesse time do Real Madrid ao lado do Vini, Rodrigo e vários outros craques, ou acha que ele vai estragar o ótimo clima no clube e o entrosamento igual ele fez no PSG? Bem, comenta aqui embaixo que eu vou querer saber sua opinião. Mas isso é uma questão que realmente só o tempo dirá que o Mbappé vai mesmo funcionar nesse Real Madrid.